pelo convite, né? É muito gostoso estar aqui com vocês, participar desse início do mês espírita de 2024, né? Então, é um mês que nós estávamos trabalhando para trazer a toda a comunidade espírita esses autores. Então, foi pensado com carinho, os convidados, os palestrantes também foram convidados e escolhidos com bastante carinho. Sejam todos muito bem-vindos ao Mês Espírita de 2024. Esse evento é um evento dedicado aos autores que, com as suas obras, né, e ações, deram continuidade ao legado de Allan Kardec, ampliando o entendimento do Espiritismo e fortalecendo os princípios fundamentais da doutrina espírita, né? Bom, como vocês sabem, o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, iniciou com as suas obras fundamentais uma nova era de esclarecimento espiritual, né? Ampliando e explicando os ensinamentos de Jesus, especialmente no que diz respeito à moral cristã, sobre uma ótica mais racional, e de acordo com as leis naturais reveladas pelos espíritos superiores. E esse evento, em particular, desse mês espírita de 2024, visa homenagear os autores que, ao longo dos séculos, contribuíram para o avanço e a compreensão do espiritismo, cada um à sua maneira, conforme os tempos e a necessidade da humanidade. E hoje que a gente começa esse estudo, vamos dar início então a essa jornada de reflexões. Iremos conhecer alguns autores que para muitos são desconhecidos, né? Então, quando a gente estava trabalhando com a Regina, os nomes, eu particularmente não conhecia todos, e fiquei bastante interessado aí em saber como esses autores contribuíram, né, com a doutrina. Então, eu acho que vai ser bastante interessante para todos a gente conhecer esses autores que não são tão conhecidos, né? Então, e eles não contribuíram só com as obras, a contribuição não se limitou às palavras, mas estendeu a prática do espiritismo, né, como ciência, como filosofia e como uma religião, né? Então, eles nos legaram ensinamentos que continuam a iluminar o caminho daqueles que buscam o consolo, o esclarecimento e a esperança que são sempre oferecidas pela doutrina. Esses autores, que são sucessores do Kardec, não só na produção literária, mas também na propagação aí dos valores como caridade, fraternidade e amor, contribuem não só no campo da mediunidade, mas da pesquisa e da vivência espírita, né? Ampliaram aí a base das bases lançadas por Kardec, ajudando a levar a mensagem espírita para todos os cantos do mundo. Então a gente vai ter aqui nos próximos dias, durante o mês, né, de outubro, a partir de hoje. Então hoje nós estamos na Seara Bendita, o evento está sendo apresentado de uma forma remota. Quem vai ser objeto aqui do nosso estudo vai ser a Ana Blackwell, quem vai trazer informações sobre ela, trazer aí a contribuição dela para o Espiritismo vai ser a Adriana Schultz, a minha colega de Amor e Paz. No dia 7/10, será no IEE, né, no Instituto Espírita de Educação, vai ser presencial. O autor que vai ser estudado vai ser o Arthur Conan Doyle. Quem vai fazer o estudo vai ser a Prática Negreiros, que vai trazer a Kátia Negreiros, que vai trazer a exposição sobre o Arthur. No dia 10/10, às 14h15, vai ser no Paz, vai ser remoto também. O autor estudado vai ser o Gustav Gelley, e quem vai falar sobre ele vai ser a Regina Tácola, da Seara Bendita.
No dia 14/10, às 20 horas, no CELI, vai ser também uma apresentação remota pela internet. O autor estudado vai ser o Canuto Abreu, e quem vai fazer a apresentação vai ser o Hamilton Maciel. No dia 18/10, nós teremos às 20 horas também no Amor e Paz, de forma remota, o estudo sobre o autor Joseph Heine. Quem fará essa apresentação vai ser o Amorim, o Antônio Amorim. No dia 22/10, às 10 horas da manhã, no CELI, de forma híbrida, nós teremos a apresentação de Deolindo Amorim. Quem vai fazer a apresentação vai ser a Sônia Tomazetti. E o último estudo, a última apresentação, a palestra vai ser no dia 28/10, às 20 horas, de forma remota, na Seara Bendita, né? O autor estudado vai ser o Herculano Pires, quem vai fazer a apresentação vai ser o Ivan Moraes. Então são as instituições que estão participando, que participam, né, da Distrital Ibirapuera, é o Instituto Espírita de Educação, IEE, o Amor e Paz, o CELI e a Seara Bendita. Então, é uma união aí das casas, cada palestrante interagindo com as outras casas, isso é muito bom, isso é muito gostoso, a gente conhece pessoas novas, conhece formas diferentes de estudo, de aprendizado, então vai ser muito gostoso, vai ser bastante enriquecedor esse mês de estudos. E, bom, então que a gente possa aí ao longo deste mês refletir, né, profundamente aí sobre os ensinamentos que serão trazidos, valorizar essa rica herança que está sendo deixada por esses autores, né, sempre com o intuito de progredirmos espiritualmente, tal como o Espiritismo nos ensina. Então, que nós possamos aproveitar bastante esse mês, que seja um mês bastante gratificante para nós. Tá bem? Então, obrigado, pessoal. Tenhamos um excelente mês de estudo. Obrigada, Daniel. E obrigada, Adriana. A Adriana Schultz, como o Daniel disse, né? Ela é administradora de empresa na vida profissional, mas ela é trabalhadora e palestrante, membro do Conselho Administrativo, também do Instituto Espírito Beneficente Amor e Paz. E ela vai nos dar o prazer de começar, né, de apresentar o primeiro autor desse mês, que serão colocados para nós em ordem cronológica dos seus trabalhos. Adriana, fique à vontade. Obrigada. Agora. Bom, é uma grande alegria estar aqui falando com vocês. Obrigada pela oportunidade, que a gente consiga abrir aqui as nossas mentes, os nossos corações, para a gente absorver o máximo desses conhecimentos que a gente adquire no estudo do Espiritismo e que a gente sempre tenha essa visão de usar esses exemplos, usar essa literatura, usar esses conhecimentos como forma da nossa evolução, da nossa autorreflexão e do nosso aprimoramento moral e espiritual. Mas é uma grande alegria estar aqui nessa tarde, viu? Então, a gente, como já foi dito, a gente vai falar hoje sobre a Anna Blackwell, que é essa mulher que está aqui na tela agora, que eu vou colocar na tela. Ela foi a primeira tradutora oficial das obras de Kardec. Então, a Anna Blackwell, ela era britânica, portanto, seu idioma era o inglês, e as obras de Kardec, elas eram publicadas em francês. E naquela época a gente não tinha internet, a gente não tinha todos os meios de comunicação que a gente tem hoje, a gente não tinha nem
computador, não tinha nenhuma forma, telefone, como que essas obras poderiam transpor ali os mares, transpor os continentes? Era através de um esforço muito forte de cada um dos estudiosos, das pessoas que tinham acesso a essas obras. Então, vendo a vida da Ana, a gente vai perceber o quanto que ela se dedicou de fato para que o espiritismo tivesse uma abrangência maior no nosso globo, atingisse mais pessoas fora da França. Então, vou passar aqui, a relevância, né, do trabalho da Ana é que ela ajudou, como eu já disse, para que o espiritismo, os princípios do Kardec, ele saísse da França e fosse para os países de língua inglesa. Então, a gente fala principalmente Inglaterra e Estados Unidos. Existem outros países também que a Ana auxiliou. A gente tem registros dela atuando na Austrália, dela atuando na África do Sul. É, ela vivia num mundo com conexão, a vida dela era o seu núcleo familiar, ela acabou, vocês vão ver mais para frente, né, o núcleo familiar que ela nasceu, ela, diante daquele núcleo, daquelas oportunidades de vida e de família, ela acabou tendo muitas conexões culturais, conexões literárias, que ajudava a entrar nesses núcleos e promover o espiritismo nesse meio de intelectuais e pensadores da época. Além das traduções que a Ana fez, que foram super relevantes, ela também auxiliou, inclusive, a Amélie Baudet, né, Baudet, a esposa do Kardec, para defender o espiritismo contra preconceitos, contra ideias contrárias, né, do que realmente é o espiritismo, que é uma filosofia respeitável, digna de consideração acadêmica e espiritual. Então, falando da Ana, ela nasceu em 1816, em Bristol, no Reino Unido. Ela é filha da Hannah Lane e do Samuel Blackwell. A Hannah e o Samuel, eles tiveram 9 filhos, 4 homens e 5 mulheres. E eles eram refinadores de açúcar, então eles tinham boas condições financeiras, o que fez com que a Ana tivesse acesso a boas escolas. E em 1931, por força dos negócios, a família Blackwell, ela acabou saindo da Inglaterra, do Reino Unido, e acabou se mudando para os Estados Unidos. Lá eles acabaram vivendo em várias regiões, em várias cidades, ali naquela região do Nordeste dos Estados Unidos. Então eles viveram em Cincinnati, Nova York, em Nova Jersey, na Filadélfia. Isso ajudou também para que a Ana tivesse uma visão multicultural ali da sua vida, né? Ela não era num ambiente onde o transporte ele era muito mais limitado, os meios de transporte muito mais limitados em comparação ao que a gente tem hoje, o acesso às informações de outras culturas. Hoje a gente vive num mundo globalizado, a gente sabe em segundos o que acontece do outro lado do nosso globo. Naquela época, a informação ela demorava muito tempo para ela ser passada. E a Ana, portanto, na sua própria experiência de vida, ela já foi naturalmente tendo essa vivência. A Ana, ela foi professora, ela foi escritora, poetisa, jornalista, tradutora de diversos poemas e diversos livros, textos, só que não só do espiritismo, em diversas áreas da ciência, dos estudos. Ela não era uma tradutora espírita, ela era uma tradutora profissional. Ela escrevia profissionalmente, a sua profissão como jornalista, como escritora, era uma atuação profissional da vida dela. Inclusive, né, além da parte voluntária, a parte destinada ao espiritismo que ela também fazia. E como jornalista, ela foi correspondente de jornais nos Estados Unidos, no Canadá, na África do Sul, na Austrália, na Índia. E a sua vida foi marcada por um vasto interesse em promover a compreensão e a comunicação transcultural.
ela já não era uma pessoa muito acomodada, né? Ela era uma pessoa já mais fora ali daquela bolha que muitas vezes até a gente, né, entra ali do nosso dia a dia. Ela estava sempre teve uma atitude de querer mais e de correr atrás de novos horizontes. Então, agora eu vou falar que é muito engraçado como que a espiritualidade é muito sábia, né? Quando pensa na evolução, em quem está em cada lugar, com cada propósito. A Anna Blackwell, eu vou falar curiosidades da família que a Anna nasceu. Então, a Hannah e o Samuel, eles tiveram 4 filhos e 5 filhas. E nos padrões de 1800 e pouquinho, primeira parte do século de 1800, as mulheres viviam para casar, para cuidar da sua casa, para procriar, só que nenhuma das filhas se casou. A irmã da Ana, que é a Elizabeth, ela foi a primeira mulher dos Estados Unidos a conseguir um diploma de medicina e exercer a profissão de médica. Ela é muito respeitada na bibliografia, na literatura da medicina americana. Você acha muitas referências dela. E depois de um tempo, a Emily, que é uma irmã mais nova, ela tem 5 anos a menos que a Elizabeth, ela acabou seguindo os passos da Elizabeth e ela se tornou a terceira médica dos Estados Unidos, mulher. E elas duas precisaram vencer diversas barreiras do machismo, dos preconceitos, para conseguirem entrar na universidade e conquistar esse diploma, porque as pessoas falavam: o que que uma mulher está na nossa instituição querendo estudar e querendo um diploma? Isso não era normal para aquela época. E também no Reino Unido, a Elizabeth, ela foi a primeira mulher incluída no registro médico do Reino Unido. E aí, as duas irmãs, elas atendiam em Nova York mulheres e crianças pobres, e nesse atendimento, elas acabaram construindo o primeiro hospital com uma equipe inteiramente feminina lá nos Estados Unidos. Elas treinaram enfermeiras para atuar na linha de frente na Guerra Civil Americana, que aconteceu em 1861. Elas criaram protocolos de higiene sanitária na época, para auxiliar esses atendimentos, para treinar essas enfermeiras, auxiliar os atendimentos das pessoas feridas na guerra. E em 1869, elas fundaram uma faculdade de medicina que se chama Women's Medical College of New York Infirmary. E essa escola, né, essa faculdade de medicina, ela tinha um rigor acadêmico e um treinamento prático tão intenso que colocava essa escola num nível acima das escolas masculinas, que eram as escolas onde Elizabeth e Emily tinham estudado. E além das irmãs, também os irmãos da Ana, eles eram defensores dos direitos das mulheres, eles tinham ideias abolicionistas. Imagina, refinadores de açúcar, família de refinadores de açúcar na época de 1800, tendo ideias abolicionistas. Isso era inovador, isso era diferente do padrão, e já com uma visão de pensamento moral muito adiantado. Aí, se a gente for aqui analisar uma breve análise aqui do contexto histórico da época, a gente não vai falar do contexto, não vai falar direto da época da Ana, que foi 1800, a gente vai falar um pouquinho antes. Então, só para a gente ter uma lógica, eu acredito que talvez vocês até já tenham falado sobre isso nos estudos filosóficos, mas a lógica, né, de Deus para todo esse desenvolvimento dessa nossa humanidade, né? Então, a gente tem ali na Idade Antiga, né, que foi 4.000 anos antes de Cristo, a 476 antes de Cristo, a gente tem Egito, Grécia, Roma, Índia se desenvolvendo, a Mesopotâmia, a África. A gente tem os filósofos, né, gregos, o Sócrates, o Platão, dando algumas ideias, alguns questionamentos sobre quem somos, sobre de onde que a gente veio, sobre para onde que a gente talvez vá, sobre qual é o propósito dessa nossa vida. Já começa a ter algumas ideias de espiritualidade, de algo que vá além da matéria. A gente tem Jesus,
que veio, né, nos trazer um grande exemplo de conduta, nos dar noções. Antes de Jesus, a gente teve Moisés, que deu as ideias da organização numa sociedade praticamente selvagem. Moisés veio mostrar que você não pode agir de tal maneira, que se você faz de um jeito, você vai ter algum tipo de consequência. Ele veio dar um pouco de organização para uma sociedade que ainda era muito rudimentar. Depois veio Jesus, que já dá ideia de amor, ideia de sentimento, que tira a gente definitivamente dessa vida material, da vida deste corpo, e nos coloca numa crença absoluta da vida após a morte e de que a vida, meu reino não é desse mundo. A vida após a morte é a verdadeira vida. Então, ele deu a ideia do amar ao próximo, a informação sobre essa confiança e essa fé em Deus, na sua bondade, no seu amor. E o que eu acho mais legal é a gente pensar em Jesus, né? Mais de 2000 anos, a gente ainda fala em Jesus, a gente acredita muito em Jesus, muita parte do nosso globo terrestre é praticante dessa crença em Jesus. E como que tantas pessoas passam, né, pelo mundo e elas ficam esquecidas? Eu gosto sempre de lembrar que a principal ação de Jesus não foi o que ele falou. Escrever, ele nem escreveu, né? Foram os apóstolos que escreveram, foi o que ele fez. Então a gente lembra de Jesus, não é só porque ele falou as coisas que ele falou, é porque ele executou, ele exerceu tudo daquilo que ele disse. Ele foi um exemplo real que a gente lembra a cada ano, a cada dia, a gente lembra desse exemplo que Jesus nos deu. E quando a gente pensa na nossa vida, né, estamos aqui num grupo de estudos, será que o objetivo que a gente tem aqui é de estudar, ou será que a gente pode transcender esse objetivo, passando para um objetivo de colocar em prática, né, de a gente colocar e transformar esses conhecimentos em prática, seguindo o exemplo do nosso mestre, né? E aí a gente vai para a Idade Média chamada, né, os anos das trevas. A gente tinha um absolutismo religioso pautado por muita violência, muita opressão. O sistema naquela época era o sistema feudal, então você tinha a igreja, você tinha o senhor e você tinha os vassalos. E você tinha a terra como sendo a principal forma de riqueza, né? E a igreja detinha toda essa terra. Com isso, né, com toda essa opressão, você acaba embargando o progresso da filosofia. Você não consegue deixar que o povo pense com liberdade. E isso tudo se resulta em ignorância e em fanatismo. A gente também teve as cruzadas e a Idade Média terminou, só para lembrar, na queda de Constantinopla, né, que foi quando os cristãos foram brigar com os muçulmanos, os cristãos acabaram perdendo, então, nesse momento, tem a queda, né, da Constantinopla, e aí a gente entra na Era Moderna, na Idade Moderna. Então, a Idade Moderna, ela vai de 1453, a gente já está até 1789, a gente já está se aproximando mais de Kardec. E aí, mas ainda não. Mas aí, o que que acontece, né? Essa idade, ela foi marcada pelo regime absolutista, né, do rei. Teve o rei Luís XVI, a Maria Antonieta, teve a queda da Bastilha em 1789. Então, o rei Luís XVI, a Maria Antonieta, toda a Europa, né, naquela época, vivia numa riqueza muito grande, uma luxuosidade muito grande da monarquia e uma pobreza extrema da população. E essa população, além dela já estar pobre, dela já estar faminta, dela já estar com uma série de dificuldades, ela ainda tinha que ser explorada, praticamente explorada. Ela era usurpada ali. Ai, caiu meu fone. Estão me ouvindo? Então, para Sim. que ela conseguisse pagar mais impostos. Então, eles já estavam pobres e tinham que pagar mais impostos e mais impostos. Isso foi trazendo um descontentamento muito grande até que houve a queda da Bastilha, que era uma prisão que tinha lá na França. Eles adentraram nessa prisão, dando início à Revolução Francesa.
E os ideais da Revolução Francesa eram liberdade, igualdade e fraternidade. Então, você já começa a ter ideias de igualdade das pessoas. Ah, mas o monarca, ele é melhor, ele foi escolhido por Deus, ou será que somos todos iguais? Será que todos temos direito à liberdade? Será que a ideia da fraternidade, ela deve ser exercida? Então, você já começa a ter novas ideias, novos olhares. E o iluminismo, ele também começou na Idade Moderna e ele teve continuidade na Idade Contemporânea. Então, você já tem uma igreja que já não tem mais o absolutismo, você já começa a ter pensamento filosófico com mais liberdade, você já tem o desenvolvimento científico e social. Então, nessa época, eles descobriram a eletricidade, né, com o movimento iluminista, a eletricidade, as bactérias, os protozoários. A imprensa, ela começa a ser escrita, a ser registrada com o objetivo de disseminar conhecimento. E aí, a gente entra na idade contemporânea. Ixi, agora que eu vi que eu não mudei Ah, tá aqui. Idade contemporânea. Então, na idade contemporânea, ela começou na queda da Bastilha, em 1789, e ela vai até os dias atuais. Teve um movimento, depois do iluminismo, veio o romantismo e depois veio o realismo. E uma coisa que acontecia no realismo foi a valorização do racional e do material. Então, os pensadores progressistas, cansados desses dogmas, dessas crenças que eles eram obrigados a acreditar, mas que muitas vezes não faziam tanto sentido, então, cansado desses dogmas que aconteciam antes, eles passaram a ir para o extremo oposto, a ir para as ideias materialistas, excluindo Deus e qualquer vestígio de espiritualidade. Então, você sai de um oposto, que é o absolutismo religioso, os dogmas, e você vai para o outro oposto, que é o pensamento materialista, abre espaço para vir um outro raciocínio, porque nenhum dos dois extremos é o correto. E aí vem o espiritualismo racional. O espiritualismo racional foi um início de estudos que aconteceram que falavam que a fé e a razão, eles não são contraditórios, mas sim complementares. Que não dá para você só pensar na fé e nem você só pensar na matéria, mas sim pensar na complementariedade que tem os dois. E aí a gente já começa a ver gotas de espiritismo acontecendo na vida, né? na humanidade aqui. E aí a gente começa a ter fenômenos físicos se espalhando em diversos pontos do planeta. Então, lá em 1848, aconteceu os fenômenos de Hydesville, que são as irmãs Fox, das batidas, que elas ouviam e aí já começaram a perguntar de onde aquilo podia vir, se aquilo era de uma pessoa, se aquilo era magnetismo. A mesma coisa aconteceu com as mesas girantes, em que durante essa vida, né, lá da Europa, em que não se tinha, a gente não tinha todas as formas de recreação, de entretenimento que se tem hoje. Então, quando uma mesa começou a levantar sem nada que teoricamente levantasse essa mesa, todo mundo começou a achar aquilo interessante. Quem se preocupava com entretenimento ia para os bares, para os teatros lá na França, para essa parte recreativa. Mas os magnetizadores, os cientistas, começaram a olhar para aquilo de um jeito curioso e pensaram, o que será que pode ter por trás disso? E essa é a época que a Anna Blackwell vivia. Aí entra esses estudiosos, eles começaram a se interessar pelo espiritismo. Eu vou até dar uma passada aqui. Eles começaram a se interessar pelo espiritismo e eles se interessar pelo espiritismo, não, se interessar pelos fenômenos das mesas girantes, começaram a perceber que como pode um objeto inanimado como uma mesa, dar respostas racionais, dar respostas lógicas. Aquilo não tinha como acontecer, mesmo pelo magnetismo.
Então, se a resposta não estava no magnetismo, a gente poderia abrir para potencial comunicação de algo extrafísico. E aí você começa a ter estudiosos interessados no espiritismo, pessoas acadêmicas interessadas nesses fenômenos, e você começa a ter também um certo desenvolvimento das comunicações mediúnicas. Então, as mesas que giravam e que tinham um alfabeto ao seu redor para dar respostas, começaram a ter comunicações psicografadas. Só que essas comunicações, no começo, era uma cestinha que colocava o lápis, está lá no livro dos médiuns, e aí você manipula essa cestinha. Depois vai diminuindo o tamanho da cesta e depois já vai para o próprio dedo, para a própria mão do médium. E tudo isso vai fazendo com que o Kardec e outros acadêmicos se interessassem por esse assunto de uma maneira científica, porque é um método de dedução racional, não é uma crença em nenhum dogma, e aí o Kardec começa a publicar o Livro dos Espíritos, em 1857, a Revista Espírita, que teve a sua primeira edição em 1858, era uma revista mensal, o Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861, o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. A Revista Espírita não faz parte das obras básicas, mas eu coloquei aqui porque eu queria colocar a data da Revista Espírita. E aí a gente coloca também a data em que esse conhecimento foi transmitido para a língua inglesa. E olha que curioso, a gente está falando que o Livro dos Espíritos ele foi publicado em 1857 e a versão em inglês, né, da tradução da Ana, foi em 1876, são quase 20 anos depois. É muito tempo. Se você for olhar hoje, muito tempo na nossa referência material, não na referência da vida espiritual do nosso. Se a gente for colocar em perspectiva, né, na vida do espírito, 20 anos não é nada. Mas, pensando aqui, né, nesse nosso núcleo aqui, a gente está falando de 20 anos, é bastante tempo que para essa obra poder chegar na língua inglesa. Daí você pensa na grandiosidade do trabalho que a Ana teve que fazer. O Livro dos Espíritos, ele foi um grande sucesso naquela sociedade, ele saiu das barreiras ali, das fronteiras da França, ele se espalhou pela Europa, as pessoas buscavam uma resposta, né, para essas perguntas, qual é a lógica de Deus? Existe justiça divina? Você começa a entender que, além de você mesmo, tem os espíritos e eles podem se comunicar com você. Quando você vai lá ver no Livro dos Médiuns, é até engraçado. Vou contar um caos aqui, uma história. Quando a minha família ela é espírita, né? Desde quando eu era bem criança, e a gente sempre teve hábito de estudo, do espiritismo, frequentava, na época eu morava no ABC, então eu frequentava o Bezerra de Menezes e a instituição Amélia Rodrigues, onde tem o Feirão do Livro, não sei se vocês já foram, mas eu segui minha vida, né, estudando e nunca tinha lido o Livro dos Médiuns. Aí, quando eu fui ler o Livro dos Médiuns, e eu já, acho que eu era adolescente quando eu fui ler, aí eu via o jeito que o Kardec falava sobre a mediunidade, é muito engraçado, porque eu falava, não é possível que eu estou lendo certo, não é possível que é desse jeito. Porque ele falava, ele propunha, pegue você um caderno, uma folha, deixe a sua mão e tal. Eu também achava que eu não tinha entendido a parte da cestinha, mas será que é uma cestinha? E aí eu queria entender isso, depois eu vi que era mesmo. Então, é engraçado porque hoje, ainda nos dias de hoje, muitas vezes, para quem é fora do meio espírita, essa questão da mediunidade é uma coisa grande, ou é uma coisa, um mistério, é uma coisa ainda enigmática. Só que se você for olhar, o Kardec, muitas vezes, ele queria deixar isso como uma coisa que faz parte da nossa vida, que faz parte do nosso dia a dia, a existência dos espíritos. Eu fiz um curso de espiritismo, eu também era mais jovem, faz tempo, mas eu lembro dessa piada que o professor fez, que ele falou assim, quando você está ali no ônibus, que você senta, você tem que pedir licença para o espírito que está lá sentado,
porque no fundo é um pouco isso, né? A gente está ali convivendo nesse intercâmbio, né? Nesse intercâmbio mesmo do mundo espiritual e o mundo material. Então, o Espiritismo ele veio dar essa certeza da existência do espírito, da comunicabilidade que os espíritos podiam ter com a gente através da mediunidade, da justiça divina, da lei de causa, de efeito, do livre-arbítrio, que nada do que acontece, Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, o céu e o inferno, fala muito sobre isso. E aí, a lei da evolução, que todos nós temos que evoluir, todos nós vamos sempre, através dessas vivências, que a reencarnação, e aí entra a reencarnação, nos propõe, a gente sempre vai assimilando esses conhecimentos, através das nossas vivências, das nossas escolhas, a gente vai se aperfeiçoando. E aí, eu queria falar com vocês do propósito do Espiritismo. Então, é fazer a humanidade avançar através do seu autoconhecimento e da amplitude da sua consciência, com base nos ensinamentos do Cristo, na certeza de que, através da melhora de cada indivíduo, toda a sociedade se transformaria, promovendo a cooperação entre povos, extinguindo a ambição, as guerras e todos os males do mundo. Em resumo, a regeneração da humanidade. Então, a Anna Blackwell, ela estava muito comprometida com esse propósito também, e gostaria de fazer o que era possível para ela conseguir auxiliar nessa conduta. Aqui, a gente tem as fotinhos da Amélie Baudet, que é a esposa do Kardec, o Hippolyte Revival, né, que é o Allan Kardec, e a Anna Blackwell. Então, você percebe que o Kardec, ele desencarnou bem cedo, né, com 65 anos, em 31 de maio de 1869. E eles viveram na mesma época, eles eram amigos. Vocês vão ver mais para frente como que foram os primeiros contatos, já vou falar no próximo slide, da Anna Blackwell com o Espiritismo, e ela acabou se tornando amiga da família Kardec, do casal Kardec. Deixa eu passar aqui o slide. Eu esqueci de falar esse detalhe aqui. Então, a Ana sempre esteve envolvida em causas progressistas. É isso mesmo, os primeiros contatos. Então, a Ana sempre esteve envolvida com essas causas. E aí, quando ela se mudou para Paris, ela saiu dos Estados Unidos e foi para Paris para acompanhar sua irmã, Elizabeth, que era médica. E quando ela estava lá, na Europa, lá na França, ela acabou tendo contato com o fenômeno das mesas girantes. E ela se interessou por aquilo, intrigada, ela foi atrás de respostas. E aí, nessa entrada dela, ela acabou tendo conhecimento e se tornou amiga do casal Kardec. E ela se envolvia, além do casal Kardec, ela se envolvia em núcleos intelectualizados que discutiam temas espirituais e filosóficos. A Sociedade Parisiense de Espiritismo, ela se envolvia em todos esses núcleos. E ela decidiu fazer as traduções em função desse compromisso com essa causa que ela teve. Além das traduções, ela também era correspondente, né, de diversos jornais, e tem algumas, não são várias as citações, mas algumas citações dela na Revista Espírita correspondem. Eu vou citar algumas aqui para vocês, como correspondente lá da Inglaterra, com a Revista Espírita lá na França. Aí, deixa eu passar aqui o próximo slide. Então, aqui a gente vai falar um pouco da indagação, né? Praticamente do pedido do Kardec para que a Ana traduzisse as suas obras. Então, o Kardec ele desencarnou em 31 de março de 69, então no começo do ano de 69, de 1869. E aí, em novembro, ele deu essa comunicação que está aqui na Revista Espírita.
ele estava numa reunião mediúnica lá na casa da Anna Blackwell, lá em Londres, e aí ele disse o seguinte: há muito tempo que eu desejava ardentemente o estabelecimento de relações regulares entre a escola francesa e a escola americana. Para nos entendermos, meu Deus, bastaria simplesmente nos vermos e trocar opiniões. Sempre considerei o vosso salão, cara senhorita, falando para Ana, como uma ponte lançada entre a Europa e a América, entre a França e a Inglaterra, e que contribui poderosamente para suprimir as divergências que nos separam e estabelecer, numa palavra, uma corrente de ideias comuns, da qual surgiriam no futuro a fusão e a unidade. Aí ele finaliza. Traduz as minhas obras. Só se conhecem na América os argumentos contra a reencarnação. Quando as demonstrações em favor desse princípio ali se tornarem populares, o espiritismo e o espiritualismo não tardarão a se confundir, tornando-se, por sua fusão, a filosofia natural adotada por todos. Então, a gente percebe a solicitação do Kardec para que a Ana fizesse essa expansão desses conhecimentos, para que eles não ficassem circunscritos na Europa e que eles transgredissem ali os outros países, as outras regiões. Aqui, nesse slide, a gente vai falar sobre um correspondente, uma parte também da Revista Espírita, um texto que se chama O Espiritualismo por Toda Parte. E aqui, a Anna Blackwell, como correspondente da Revista Espírita, ela faz traduções de jornais que haviam lá na Inglaterra, jornais ingleses. Não sei se é exatamente de Londres, mas são jornais ingleses, falando do espiritismo. Então, você percebe que existe esse intercâmbio. Tanto os conhecimentos da França vão para a Inglaterra, para os Estados Unidos, quanto a França adquire noções do que está acontecendo sobre os seus estudos através dessas correspondências que eles trocavam e informações de jornais de lá que eles passavam para quem estava na França. Então, tem aqui um jornal em inglês, The Builder, que fala que fala muito estimado por seu caráter prático e retidão de seus julgamentos. Tratou incidentalmente em várias ocasiões de questões atinentes ao espiritismo. Em seus artigos ele aborda as manifestações de nossos dias, sobre as quais o autor faz uma apreciação do seu ponto de vista. Aí o espiritismo também foi abordado em algumas das últimas notícias da Revista Antropológica de Londres. Aí se declara que o fato da intervenção ostensiva dos espíritos em certos fenômenos é muito bem verificado para ser posto em dúvida. Aí se fala do envoltório corporal do homem, como de uma grosseira vestimenta apropriada do seu estado atual, que se considera como o mais baixo escalão do reino hominal. E aí vai falando sobre noções que eles estavam tendo do espiritismo lá na Inglaterra. E aqui tem uma observação interessante, esse último parágrafo, porque fala: ainda não é, acrescento correspondente, a doutrina homogênea e coerente da escola espírita francesa, mas dela muito se aproxima, e me pareceu interessante como indício do movimento das ideias no senso espírita deste lado do estreito. Entretanto, falta de direção, uma crítica que ele estava fazendo ao movimento lá na Inglaterra. Eles navegam à deriva nesse mundo novo que se abre ante a humanidade, e não é de admirar que nele a gente se perca por falta de um guia. Não temos dúvidas de que, se as obras da doutrina fossem traduzidas para o inglês, reuniriam numerosos partidários, firmando as ideias ainda incertas. Então, a gente vê a relevância atestada não só pela própria opinião da Ana, mas por outras pessoas daquela época, de que as obras fossem traduzidas para o inglês, porque antes eram várias ideias que eram jogadas, textos que eram jogados e não tinha uma unidade de raciocínio que a gente encontra na codificação. Aí, falando um pouco das publicações da Ana, um pouco mais, né, sobre as publicações da Ana, ela escreveu um livro de poesias que se chama Songs of Life. Só que foi muito engraçado porque, assim,
Eu não sei aí na plateia, né, no grupo que está aqui me ouvindo, mas eu nunca tinha ouvido falar da Anna Blackwell. E eu estudo espiritismo, mas eu nunca tinha ouvido falar dela. E eu adorei fazer esse estudo aqui hoje, porque eu pude estudar sobre ela e saber mais sobre tudo que eu acabei estudando. E aí eu fui procurar os livros dela, entender, e não tinha nada. Não tinha um livro em nenhuma livraria. Não tinha muita coisa, trechos de livros na internet. Eu tentei de todas as formas comprar esse Songs of Life, não encontrei em nenhum lugar. E toda hora que eu fico procurando, fala que é um livro antigo, que talvez tenha em bibliotecas, talvez até de outros países e tal, enfim, não consegui nada do Songs of Life, só sei que era um livro de poesia. Aí tem este livro da Anna Blackwell que eu encontrei, que é um livro, deixa eu até pôr a capinha aqui do livro para vocês. Aqui, esse. O efeito provável do espiritualismo sobre a condição social, moral e religiosa da sociedade. A grande questão é que esse livro não foi escrito totalmente pela Anna Blackwell. Esse livro é um estudo que ela fez em 1875. Ela participou de um concurso lá da Sociedade de Espiritualismo, Associação Nacional Britânica de Espiritualistas. E aí essa associação ela fez um concurso para que os autores, né, os estudiosos, falassem sobre isso que está o título do livro, né? Qual a influência provável do espiritualismo? E aí, aqui no prefácio, fala sobre o termo espiritualismo, que com certeza seria espiritismo, que era um jeito que eles usavam para falar na época e tal, mas fala sobre qual é o efeito do espiritismo na condição social, moral e religiosa da sociedade. Só que o estudo, e a Ana ganhou, só uma observação, a Ana ganhou o primeiro lugar nesse concurso. E ela, inclusive, ganhou um prêmio, que ela doou uma parte, foi 500 francos que ela ganhou como primeiro lugar. O estudo é muito pequeno, o trecho do estudo é muito pequeno, são umas 20 páginas do estudo. Todo o resto são notas doutrinárias, né, notas de outros autores ali, que fala sobre o que o estudo fala. E depois tem o estudo do J.F. Green, que foi quem ficou em segundo lugar. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse estudo. Então, o estudo que a Ana fez, no fundo, ela está falando sobre muita coisa que a gente já debate no nosso dia a dia, quando a gente estuda espiritismo. Então, fala, por exemplo, sobre a certeza da sobrevivência da alma, com as suas mesmas afinidades, com as mesmas afeições após a morte do corpo. Fala também sobre as comunicações espíritas, que elas acontecem, elas são legítimas, e isso é mais uma prova da indestrutibilidade da alma. E aí ela faz algumas citações que eu resumi aqui para falar para vocês. Então ela fala que o sofrimento, eu não vou ler todo o texto para não me alongar, mas ela fala que o sofrimento e o esforço que a gente tem na vida, eles têm um propósito, que é da gente atingir um progresso sem fim em todos os reinos, em todos os modos e domínios da criação. Então, a gente já está falando sobre o objetivo da gente estar aqui reencarnado, sobre a existência da reencarnação e esse grande mecanismo, né, que Deus criou para que a gente aprendesse e evoluísse. Aí, uma outra citação que ela fala é sobre a justiça e a beneficência do governo divino. Então, ele fala que nós temos várias ordens de seres com elos nessa cadeia, que eles se ligam, só que essas pessoas, elas têm diferenças corporais, elas têm desigualdades mentais, eles têm graus sucessivos nessa evolução. E que, quando você olha de um jeito da vida, você vai achar que isso está desconectado. Cada um é de um jeito, cada um graus diferentes de evolução. Só que se a gente pudesse entender de fato
como que o universo, né, acontece, aí a gente veria que isso faz parte de um planejamento, que isso são oportunidades para que todos se desenvolvam e cresçam e toda a sociedade evolua. E depois ela fala que essas fases do desenvolvimento humano, num primeiro momento, ela pode parecer que elas são imperfeitas, que elas estão destruindo, que elas não estão fazendo. Então, assim, o sofrimento, o jeito que cada um está ali na sua vida, na sua reencarnação, mas que, na verdade, assim como a raiz, o caule, a flor, eles estão ali cumprindo um papel para que se gere o fruto, a gente também, nós como indivíduos, cada um na sua individualidade, cada um na sua característica, também compõe esse objetivo que a gente consegue construir, né? Que é o desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento dos núcleos, através do desenvolvimento individual, consequentemente, o desenvolvimento do conjunto, onde a gente está inserido. E aqui a gente tem um trecho, não vou ler ele inteiro também para não me alongar, mas a gente tem um trecho da Revista Espírita, falando sobre o trabalho que a Anna Blackwell fez. Então, teve um cientista de alto escalão, ele era francês, positivista, e ele leu o ensaio da Anna Blackwell, e ele achou extremamente lógicas as ideias que ela colocou. Esse cara era francês, então ele traduziu o estudo da Ana para o francês, e ele disse: essa tradução notável nós a imprimimos esperando bem que os nossos amigos pudessem com ela destruir muitas resistências e responder a essa objeção dos homens práticos e instruídos. O Espiritismo, o que ele quer? O que ele pode? E qual a sua influência? Então, a grande verdade é que o Espiritismo, apesar dele ter trazido uma série de lógicas, uma série de verdades, né, de revelações para a sociedade, que a gente ainda usufrui de tudo isso, ele enfrentou, sim, muitas resistências, tanto na parte religiosa, quanto na parte científica, também nos meios culturais e sociais, ele enfrentava, mas sempre quando ele era confrontado pela razão, ele vencia. A grande questão é que muitas vezes as pessoas não querem confrontar racionalmente, e aí não querem sair de uma zona de reflexão ou de uma zona de estagnamento, né? Então, ele enfrentava, sim, esses pensamentos, essas oposições. E aí o Espiritismo, só falando para vocês sobre a legitimidade, né, das traduções, a qualidade das traduções que a Anna Blackwell fez, o Espiritismo ele já estava se expandindo, né, em toda a Europa, no entanto, era necessário que eles fizessem a tradução em inglês de forma séria e embasada. Como eu falei no comecinho, existiam traduções, mas elas eram somente trechos, partes, e elas não eram atestadas pela sociedade espírita. E a Madame Kardec contratou a Anna Blackwell para traduzir, e a Anna Blackwell fez uma biografia do Kardec. Então, ela descreve o Kardec, como que era o seu rosto, como que eram as suas feições, como eram as suas atitudes, a forma da sua postura. Ela descreve o Kardec física e psicologicamente. Então, ela acrescentou essa descrição no Livro dos Espíritos, o que é bem interessante, né? E essa descrição eu não coloquei aqui no estudo, porque o tema não é o Kardec, mas é bem interessante, assim, a gente ver o jeito que o Kardec era, assim, tentar se imaginar ali naquela época. Vou tomar liberdade que esse cara, né, esse homem tão bacana que ele foi, e pensar o jeito que ele atuava. Aí,
1876, a Revista Espírita registra um reconhecimento ao trabalho da Ana. Então, o que eles falam, né? Que, embora traduzir fielmente, de acordo com o gênio de cada idioma, seja um mérito tão raro, uma boa tradução é considerada como tendo um valor do livro original. Por conta disso, faremos o suficiente para agradecer a Miss Anna Blackwell pela sua dedicação à causa da instrução que preocupa milhões de homens, amigos da investigação e da verdade. E aí, a gente vai falar um pouquinho da vida da Ana depois que o Kardec morreu, e que o Kardec desencarnou aí, que o Kardec faleceu. O que acontece, né? O Kardec, ele sabia da grandiosidade do trabalho que ele estava fazendo. Só que ele sabia também que ele estava num meio de homens, homens com egos, com vaidades, com opiniões pessoais, com interesses pessoais. Então, dentro do seu raciocínio, porque o Kardec em nenhum momento ele deixou que esse egocentrismo, né, que essa visão de vaidade de qualquer um dos médios, de qualquer uma das comunicações, prejudicassem a sua obra. Então, ele fazia confrontamento das comunicações psicografadas em diversos pontos do planeta para ver se elas batiam, se a informação era a mesma, e buscar dentro disso um raciocínio lógico. Se você for ler o final do livro dos médiuns, eu não sei também se alguém já passou por essa situação quando leu o livro dos médiuns, mas eu vou te falar que tem várias das comunicações ali que eu acho que eu ia cair. Eu ia acreditar que era uma comunicação fidedigna e tal. E aí, no final, quando ouvia a opinião do Kardec, eu falava, nossa, é verdade, isso aqui eu não percebi, isso aqui eu não percebi. Então, esse olhar crítico, esse olhar criterioso que o Kardec tinha. E aí, pensando em tudo isso, ele pensou lá na sua posteridade, né? O que ia acontecer depois do seu desencarne. Ele comprou, isso está naquele livro, naquele filme, A Derrocada do Espiritismo. Espiritismo Francesa, chama esse filme, está no YouTube, é interessante de ver, de assistir. E aí, ele comprou um terreno para a construção de um complexo espírita. Esse complexo ia ter escritório, museu, assistência, né, como asilo, atendimento médico, atendimento social, biblioteca, não está escrito aqui, mas ia ter biblioteca. E esse complexo, né, ao invés de ter um único mandatário, ele teria a sua obra, né, seria administrada por 12 titulares, que essas pessoas seriam definidas e acompanhadas em congressos espíritas, e com o objetivo da perpetuidade das ideias espíritas, do espiritismo no mundo. E se ele se fizesse uma pessoa só, existiria um Messias ali, uma pessoa única para atender, às vezes, uma vaidade, e não era esse o objetivo do Kardec. Só que o plano da continuação esse plano de continuação, ele não foi bem executado pelos sucessores do Kardec. E aí, tem ali as questões do Leymarie, inclusive teve uma publicação do Becot de Lumière, que foi uma publicação da Berti Fropo, questionando a administração dos bens, das obras, né, os direitos autorais. Os direitos autorais das obras de Kardec, eles eram administrados pelo Leymarie. E aí ficou, nesses textos, né, você consegue ver que tem um questionamento sobre essa administração. Teve também uma tentativa dele justificar ali algumas questões, falando que a Anna Blackwell tinha cobrado valores muito altos para fazer as traduções. Ele falava isso para a viúva Kardec. Essas afirmações do Leymarie, elas foram comprovadas pela Anna Blackwell, dizendo que não, ela apresentou cartas falando que ela estava fazendo aquilo de forma voluntária, e que não há justificativa para esse tipo de afirmação.
Então, de uma certa forma, a Anna Blackwell ela e a viúva Kardec, elas tentaram fazer com que todo aquele rigor científico, de raciocínio científico, aquele rigor de conduta, se continuasse com o espiritismo após o seu desencarne, louvando, né, o legado que Kardec tinha colocado, tinha deixado. Mas, juntando essas questões do egocentrismo, das vaidades, também tinha uma mudança no cenário social e cultural daquela época. A gente tem uma situação, então a gente vai aqui já falar, deixa eu- aqui, a gente já vai falar do espiritismo após o desencarne do Kardec, né? O Kardec faleceu em 69, em 1870 e 71 teve a Guerra Franco-Prussiana. Napoleão III ele era simpatizante do espiritismo. Ele assinou até um decreto permitindo a discussão do espiritismo nas escolas e tal. E aí, nesse momento, que o Napoleão leva o povo francês para uma guerra e o povo perde essa guerra, né, a Guerra Franco-Prussiana, aí você já começa a ter uma população que já não está mais tão interessada em estudar filosofias, porque elas estão interessadas na sua própria subsistência. A gente tem a Comuna de Paris, que foi praticamente uma guerra civil que aconteceu para derrubar o Napoleão. E aí você começa a ter uma mudança na sociedade daquela época, né, do pós-Kardec, logo depois do desencarne de Kardec. Quando tem uma guerra, diversos documentos são destruídos, espíritas e não espíritas. E aí a gente começa a ter especulações religiosas de outras frentes, misticismo, esoterismo, e ainda por cima, entrando nos núcleos espiritistas, do espiritismo, para conseguirem se popularizar. Então, elas faziam amizade, um pensador de uma outra área religiosa. Ela fazia amizade com alguém do núcleo do espiritismo para conseguir incutir aquelas ideias. E falava que era a mesma coisa, que era tudo igual. Então, começou a acontecer isso. E, além disso, também, principalmente na América, o foco das instituições não era no estudo das questões filosóficas, mas elas eram no fenômeno em si. Então, eles pensavam com bastante pragmatismo naquela comunicação, naquela situação de conexão, de atração, e não tanto do ponto de vista de desenvolvimento moral que o Espiritismo propõe. Então, a viúva de Kardec, ela fez vários esforços para manter a revista espírita, ela fez muitos esforços para manter as ideias do Espiritismo ainda em vigor, com a mesma força que ele tinha na época de Kardec. A Anna Blackwell auxiliou a viúva Amélie Baudoin, mas elas sofriam bastante preconceito também, porque elas eram mulheres, então era um pouco mais complicado. E aí, eu já olhei aqui o relógio, são 6h15, e eu sempre termino as minhas palestras com uma poesia ou uma música. Então, como a gente ainda vai ter a parte de perguntas, então eu vou ler aqui, já vou preparar aqui o nosso encerramento, e eu vou ler aqui, do Panácio de Além Túmulo, eu vou ler essa poesia para vocês. Depois, eu queria até falar um pouquinho sobre que foi uma pergunta que eu me fiz, né? Poxa, as ideias da Ana foram lá para a América, foram para a Inglaterra, e por que essas ideias não se popularizaram? Então, assim, os motivos eles são meio parecidos com os motivos do próprio movimento do Espiritismo lá na França. Mas não vai dar tempo de eu explorar um pouco isso, eu já explorei aqui quando a gente fala da situação pós-Kardec, mas
eu acho que é uma indagação, né? Que eu acho que, só para eu colocar aqui sobre a nossa missão, sobre uma provocação aqui para vocês. A gente não tem que ser chato de querer convencer todo mundo, de querer impor a nossa verdade. Mas qual é o nosso papel? Se a gente estuda, se a gente pensa em Jesus, se a gente pensa na Anna Blackwell, se a gente pensa no Kardec, e aí, onde que a gente está nesse miolo aí, né? Será que a gente está fazendo tudo o que a gente pode? Será que a gente, através das nossas ações, através das nossas condutas, a gente não consegue tornar o espiritismo mais popular nesse meio que a gente vive hoje? Será que a gente está fazendo tudo o que a gente pode nessa parte de adquirir conhecimento, de superar aí barreiras? De novo, a gente não tem que impor a nossa verdade, a gente não tem que brigar com ninguém e ficar querendo convencer todo mundo, mas eu acho que a gente precisa. E aí a gente fala não só do nome Espiritismo, mas dos conceitos. Os conceitos que Jesus nos deu e os conceitos das revelações que o kardecismo, né, que o espiritismo, falei errado, que o espiritismo veio nos trazer, que o Allan Kardec veio nos trazer. Então, terminando aqui com a nossa poesia, é uma poesia, né, do livro que foi psicografado pelo Chico, e o autor dessa poesia é o Casimiro Cunha. E o, o, o nome da poesia é o que a gente está estudando aqui hoje, né? Não é da Anna Blackwell, mas é do Espiritismo. Então é assim: Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida, ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. E a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Então é isso, pessoal. Obrigada aí pela atenção de vocês. E Super agora obrigada, né? A gente agradece demais a tua participação, a tua forma de nos colocar carinhosa e meiga, toda essa contribuição que você deu para nós.